Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no RDTV. Hoje eu converso com ela, que é promotora de justiça há aproximadamente 20 anos, mas hoje responde pela Secretaria de Meio Ambiente. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Estou falando da secretária de Meio Ambiente, Ana Luísa Peterlini. Olá, secretária, obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Secretária, nos fale um pouquinho desse ano de 2015. Quais foram as principais dificuldades encontradas pela senhora ao sentar na cadeira de gestora da SEMA? Bom, tudo foi novidade, né? Como você disse, eu estou há 20 anos, sou promotora de justiça, né, e nunca havia administrado uma secretaria. Então, a primeira dificuldade foi assumir esse desafio, né, e enfrentar várias dificuldades. Foi realmente um aprendizado, é ainda um aprendizado, mas creio que as principais dificuldades foi nós fazermos uma readequação de equipes, né, uma readequação interna, uma reorganização de alguns procedimentos, enfim, conhecer a pasta, montar a sua equipe de confiança, né, entender o funcionamento, né, corrigir alguns equívocos que vinham sendo feitos e fazer um planejamento para o ano de 2016. Nós trabalhamos, evidentemente, com o planejamento do governo anterior, né, e precisava fazer as adequações necessárias, até porque esse ano foi um ano que nós tivemos que fazer um contingenciamento muito grande em todas as secretarias do governo, o governo como um todo, né, para conseguir cumprir com seus compromissos em face de várias dívidas, em face da crise, né, que já tomou conta do país. Então tivemos que ter reduções orçamentárias e financeiras para poder enfrentar isso. Qual foi o reflexo desse contingenciamento na SEMA? Nós tivemos que diminuir alguns contratos, né, deixamos de fazer investimentos por conta da falta de recursos, né, enfim, tivemos que fazer essa reorganização, essa remodelagem, né, com recursos 20% a menos daquilo que foi planejado. Que foi de cerca de quantos milhões? Nós temos hoje um orçamento de cerca de 100 milhões, então nós tivemos que fazer um contingenciamento de cerca de 20 milhões para que o Estado pudesse honrar com aquilo que ele havia se comprometido. Nessa reorganização, uma das ações propostas pela nova gestão foi a descentralização de algumas atividades dentro da SEMA, porque muitas vezes prefeitos, vereadores vinham do interior, lá dos rincões de Mato Grosso, para resolver uma questão de licença e ficava aqui uma semana para conseguir dar andamento aos trabalhos. Como foi esse trabalho para conseguir descentralizar as ações da SEMA, mas não prejudicar os trabalhos? Isso. A SEMA, ela se concentra basicamente na capital, né, com 11 unidades regionais no interior do estado. Acontece que essas unidades regionais não têm autonomia para fazer todas as atividades que são realizadas na capital. Então as pessoas, os usuários, muitas vezes, né, têm que se deslocar até Cuiabá para poder pedir uma licença, né, ou ter algum tipo de informação. Qual que é o objetivo e aquilo que nós já encaminhamos esse ano? Nós temos 3 pilares. Primeiro é fazer a descentralização, que é fazer com que com os municípios assumam as suas competências, que os municípios têm competência própria para licenciar, para fiscalizar, para monitorar. Isso já foi determinado pela Lei Complementar 140 de 2011. Então, há cerca de 4 anos já foi determinado que os municípios têm que licenciar atividades de impacto local, atividades de baixo impacto,
mas a grande maioria dos municípios, por falta de infraestrutura, de capacitação, de recursos humanos, acabam não assumindo essas competências. Então a SEMA tem trabalhado fortemente, né, para que os municípios possam assumir essas competências, e esse ano a gente já teve um salto aí de alguns municípios assumindo, né, o que acaba desonerando a Secretaria, o Estado, para nós trabalharmos com as questões mais complexas, com os licenciamentos mais complexos e nos concentrarmos naquilo que é de médio e de alto impacto ambiental. Por outro lado, nós também queremos levar a SEMA para o interior, e essas unidades regionais terem mais força, mais autonomia para poder atender o cidadão. Já começamos por Alta Floresta, aonde esse polo, que tem uma certa estrutura, uma estrutura um pouco melhor, né, acabou assumindo essa autonomia. E a ideia é que nesse ano de 2016 a gente possa continuar esse trabalho, fortalecendo a unidade no interior. E o outro pilar para que a gente possa atender melhor o cidadão e levar esse serviço para o interior é tornar o licenciamento digital. Modernização do processo de licenciamento, não só do processo de licenciamento, mas modernização da gestão ambiental da Secretaria. Então, nós investimos esse ano na contratação de consultorias de empresas especializadas que vão nos auxiliar nesse processo para que a gente nos permita fazer a automação da Secretaria. A desburocratização da SEMA, né, secretária, além dessas iniciativas, há a intenção de se melhorar a parte de recursos humanos, de pessoal da SEMA, por meio, de repente, de um concurso público? Nós temos a previsão de realização de concurso para 2016, né, e a ideia é que a contratação dessas pessoas sejam direcionadas para o interior, justamente para fortalecer as unidades regionais e também para compor as unidades de conservação. Os nossos parques estaduais no interior, nós precisamos de gente para cuidar desses parques. Então nós temos essa previsão. Agora há um problema, talvez a gente não consiga fazer esse concurso, porque como a maioria já sabe, o Estado está no limite, né, ou até acima da lei de responsabilidade fiscal, né, com a questão de pessoal. Então nós temos que fazer, o Estado está fazendo um esforço, né, para que diminua os gastos com o pessoal, né, porque a lei nos proíbe de fazer concursos quando você está acima desse limite. Então nós temos que readequar isso. Se houver essa readequação, faremos o concurso, senão vamos ter que aguardar. Tem uma ideia de quantas pessoas seriam necessárias, quantos servidores seriam necessários para conseguir contemplar todas essas áreas, esses polos? Nós temos a previsão de fazer um concurso para 60 pessoas. Né, são 60 analistas, e num primeiro momento seria o suficiente para que a gente começasse a estruturar, né, de fato essas unidades regionais. Então nós começaríamos com esse número. Falando em servidores, secretária, uma das questões pontuadas para 2015 foi a revisão dos procedimentos adotados por alguns maus servidores que trabalhavam dentro da SEMA burlando a lei, burlando os procedimentos. Como que a senhora trabalhou isso junto à retomada da confiança dos bons servidores para que essa prática dos maus servidores não ocorresse mais? Isso é algo bem complexo. O que nós temos feito? Primeiro, houve uma mudança de equipe, né? Outras pessoas passaram a compor a cargos de chefia e assumiram esses cargos. E nós estamos fazendo uma remodelagem de processos, né, para que a gente tenha bem claro, não só para o público externo, mas para o público interno, quais são os procedimentos, quais são os roteiros. A rotina. Né, qual que é a rotina daquele serviço que nós vamos prestar. Então o jogo está ficando bem claro. Para evitar que um servidor tenha uma interpretação, o outro tenha outra, que aquela licença possa passar na frente da outra. Então, assim, nós estamos criando fluxos muito bem definidos, né, para que a gente possa garantir uma transparência, né, porque a transparência é importante para dar segurança para o usuário e para o servidor internamente. Na ocorrência das fraudes, aquilo que se foi constatado de fraudes por parte dos servidores, essas pessoas têm respondido por isso internamente, judicialmente? Quais são as medidas adotadas pela pasta nesses casos? Então, quando é detectada alguma fraude, algum crime,
há um procedimento criminal por conta da polícia, do Ministério Público, né, e internamente nós abrimos procedimentos administrativos disciplinares para apurar essa conduta, né, e impor uma pena disciplinar ao servidor. Seja ela um afastamento temporário ou a possível exoneração. Existem várias penas que podem ser impostas dependendo do tipo de conduta que foi praticado, né, desde uma advertência até a demissão. Então vai depender da situação e há um julgamento conjunto, né, por parte da Controladoria Geral do Estado também, que é responsável por impor juntamente com o secretário essa penalização. A senhora tem ideia de quantos procedimentos já foram abertos desde janeiro de 2015? Nós tivemos, eu acho que cerca de uns 10 procedimentos. Não foi muito, né? Mas eu acho que existem outros que já estavam em andamento, né, das gestões anteriores, e esses processos estão ainda em fase de apuração, né? Não houve ainda a conclusão de nenhum procedimento, até porque nós ficamos muito atrelados, às vezes, à conclusão de um procedimento criminal para que as provas possam ser aproveitadas. Sim. Né, a polícia, o Ministério Público tem mais condições de produzir provas, né, e nós aguardamos justamente a conclusão desses inquéritos para que a gente possa aproveitar essas provas e fazer o processo dentro da Secretaria. Secretária, o governo Táxi, de maneira geral, realizou muitas auditorias nas pastas, todas as pastas que foram assumidas. Na SEMA não foi diferente. A senhora se assustou ou se preocupou com algo que a auditoria apontou relacionado à fraude, algum tipo de possível crime cometido pela gestão passada? Não, na SEMA nós não tivemos grandes problemas com auditorias em contratos. Essas auditorias que foram feitas pelo governo, né, foram em contratos, né, para rever eventuais fraudes, erros, né, o superfaturamento que foi realizado na gestão anterior. A auditoria encontrou de fato, né, várias irregularidades, mas na SEMA nós não tivemos. Né? As situações da SEMA elas são mais peculiares, relacionadas a procedimentos internos, né, mas não necessariamente foi contratos relacionados a contratos com fornecedores. Ou subfaturados ou superfaturados. Exatamente, nós não tivemos nenhum apontamento, um ou outro que ainda está em fase de auditoria, mas não é nada assim muito relevante, né, comparado com outras secretarias que têm, na verdade, um orçamento muito mais significativo, né, em que foram detectados contratos superfaturados. O fato da senhora ter sido da promotoria, ser promotora de justiça, acredita que facilita em ter essa lupa, enxergar possíveis fraudes, possíveis crimes e já cortar o mal pela raiz? Parece que o olho é meio clínico, assim, né? A gente consegue ter, até pela própria experiência, eu tenho essa facilidade de enxergar algo estranho, né? Então isso facilita, né, nesse aspecto. O olho fica muito focado na fraude, na responsabilização, mas não é só assim, né? Não é isso que gera uma secretaria, né? Mas a gente tem, pela experiência, essa facilidade. Para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, secretária, me fala um pouquinho como o Estado tem trabalhado para que Mato Grosso tente não aparecer tanto nos rankings de queimada e desmatamento. Bom, o Estado tem uma postura muito forte, né, de fiscalização e monitoramento. Esse é o papel do Estado. A gente investe também em educação ambiental para disseminar essa consciência ecológica, né, e dos males que podem causar, tanto queimada como desmatamento, como poluição, enfim. Trabalhamos em todos os pilares da questão da educação ambiental na parte preventiva. Só que, infelizmente, não é o suficiente. Então, nesse ano de 2015, nós investimos o que podíamos, né, dentro das limitações orçamentárias, na fiscalização. Então, houve um aumento de cerca de 82% do número de auto de infração que foi gerado comparado com o ano de 2014. Só não avançamos mais justamente por falta de financeiro, né, e por falta de pessoas, né? Os nossos recursos pessoais de fiscais também são limitados,
né? Então, o que fazer? Que nós precisamos avançar ainda mais para conter, seja o desmatamento, que houve um aumento esse ano, pequeno, mas houve, né? Queimadas também, o estado é sempre um estado que sofre muito com as queimadas. O que fazer? Nós temos que investir em tecnologia, né, para que a gente possa continuar coibindo esse tipo de prática. E no caso de coibir a prática, também tem a ver com a penalização dos responsáveis por esse tipo de postura, de atitude, que a pessoa que faz queimado, ou o produtor, ou a pessoa que desmata? Sim, evidente. Como eu disse, esse ano houve um aumento, um incremento na lavratura de autos de infração, de multas, cerca de 82% comparado com 2014. Isso não foi suficiente, porque apesar desse incremento, houve um aumento de 40% de desmatamento relacionado ao ano anterior. O que fazer? Identificamos onde aconteceram esses desmatamentos, né? Esses desmatamentos aconteceram em 60% desses desmatamentos aconteceram em áreas cadastradas, que nós sabemos quem é o proprietário, então já estão sendo lavrados esses autos de infração. Então a reação contra a criminalidade, contra a infração ambiental, tem que ser mais rápida, mais efetiva. E é isso que nós vamos buscar agora. Tá certo, secretária. A gente então interrompe nossa primeira parte da entrevista, tá certo? Ótimo. Tá ótimo. E você continue com a gente acompanhando essa e outras entrevistas aqui no portal do RD News e no canal do RD TV no YouTube, no endereço que aparece aí no vídeo. Até daqui a pouco.